Continuando com o estudo do livro de Ezequiel, hoje vou meditar no capítulo 8. Ezequiel aqui, ele vai ser transportado em espírito até Jerusalém, ao templo em Jerusalém, e ele vai ver lá todas as abominações, todas as práticas idólatras que o povo de Jerusalém ainda continuava fazendo, mesmo depois de duas levadas de cativos para a Babilônia, mas eles ainda continuavam em Jerusalém com práticas idólatras. E aqui, nesse capítulo 8, Deus vai levar Ezequiel até lá, para depois ele contar essa visão aos anciãos que ele estava recebendo na sua casa. Mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor me ilumine, que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa interpretar esse capítulo, e peço por cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo, que Deus possa abençoá-lo no entendimento desta palavra, que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então vamos começar o capítulo 8 dizendo assim: no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Ou seja, Ezequiel estava na sua casa, lá na Babilônia, perto do rio Quebar, e ele recebe a visita de vários anciãos de Judá, que também estavam exilados lá na Babilônia, e ali sucedeu que ali a mão do Senhor caiu sobre ele, e ele, a partir do versículo 2, ele diz: olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Então ali, Ezequiel, quando ele estava sentado recebendo essa visita dos anciãos de Judá na casa dele, ele é tomado, ele tem uma visão de uma figura como de fogo, onde essa figura ela toma Ezequiel pelos cachos do seu cabelo e ele é levantado, acima, abaixo do céu e acima da terra, e ele lá em visões ele vê Jerusalém, o templo de Jerusalém, e ele diz que ele é levado até a entrada da porta do pátio de dentro do templo, e ali que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes. Essa imagem dos ciúmes é uma imagem de um deus pagão, possivelmente poderia ser Baal, Astarote, ou seja, era de um deus pagão que estava ali, por isso que provocava ciúmes em Deus, por isso que Deus se refere a essa imagem como a imagem dos ciúmes. No versículo 5 ele diz assim: ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, à entrada. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Então, Deus fala com Ezequiel, ele disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte, a porta do altar. Então, Ezequiel olha para aquela porta do altar e vê ali a imagem dos ciúmes, uma imagem que provoca ciúmes em Deus, porque Deus vai dizer a Ezequiel que ali ele ia mostrar a Ezequiel tudo que aquelas pessoas, ele diz, filho do homem, vê o que eles estão fazendo, ou seja, ele vai mostrar tudo que eles estavam fazendo de abominação a Deus. Ou seja, Ezequiel estava
vendo, né? Deus estava revelando a Ezequiel tudo aquilo que os pecados do povo de Judá e suas consequências, elas iriam ter consequências, porque o pecado era por causa dessa idolatria, porque Ezequiel vê imagens chocantes, abominações que estavam sendo cometidas dentro do templo, incluindo a adoração de ídolos e práticas pagãs. Então o Senhor revelou aqui a Ezequiel a extensão do pecado de Judá e as consequências que viriam como resultado. Assim como os anciãos de Judá, eles buscavam a sabedoria de Ezequiel, porque eles estavam visitando Ezequiel, então eles estavam buscando a sabedoria que havia em Ezequiel. Naquela época, eles estavam procurando saber também algo mais. Por quê? Porque Ezequiel era um profeta. E ali Deus estava mostrando a Ezequiel para que Ezequiel, quando voltasse da visão, contasse aos anciãos de Judá tudo o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Assim como esses anciãos que eles buscaram a sabedoria de Ezequiel naquela época, nós também devemos buscar a sabedoria de Deus hoje em dia, né? Nós não podemos depender somente de nossa própria compreensão ou da sabedoria humana. Nós precisamos buscar a vontade do Senhor. O pecado, ele traz consequências e o único caminho para a restauração é o arrependimento. Então, Deus estava querendo mostrar aqui a Ezequiel e também aos anciãos de Judá tudo o que estava acontecendo lá no templo em Jerusalém, porque aqui Deus vai revelar a Ezequiel para que Ezequiel conte aos anciãos de Judá. Aí no versículo 7 ele diz: ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Versículo 8 diz: cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Então aqui Deus guiou Ezequiel, pelo portão até a entrada do pátio interno, e ele viu um buraco na parede que cercava todo o templo, que cercava a quadra. E em sua visão aqui, Ezequiel recebe uma instrução de Deus para que ele pudesse cavar através da parede, e quando ele cava a parede, ele viu uma porta que levava até a câmara, e lá dentro Ezequiel testemunha uma cena desoladora, uma cena de horror, ou seja, retratos de todas as coisas que rastejam, animais detestáveis e ídolos da casa de Israel decoravam as paredes do templo. E o pior é que Ezequiel vê 70 anciãos, incluindo Jazanias, filho de Safã, que estavam em pé com os incensários diante dos retratos, oferecendo incenso. Ou seja, aqueles 70 líderes, anciãos, eles representavam os líderes de Jerusalém.
E Ezequiel ficou surpreso, porque viu também dentre eles o Jazanias. Jazanias era uma pessoa conhecida, né? Porque estava ali, filho de Safã, e Ezequiel vê surpreso essa pessoa chamada Jazanias. Então, o que esses líderes de Israel eles tinham feito? Tinham abandonado por completo Deus e estavam adorando ídolos. Todos os retratos que estavam impressos na parede, eles estavam oferecendo incensos. Ou seja, cada ancião, inclusive, tinha seu próprio Deus favorito. Então Deus explicou a Ezequiel que os anciãos eles estavam procurando justificar seu pecado, né? Dizendo que o Senhor não os via, porque ele diz assim, o Senhor não nos vê. Que os anciãos da casa de Israel fizeram nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem, pois dizem, o Senhor não nos vê. Então isso nos mostra que Deus, ele vê tudo que acontece na nossa vida, Deus vê. Então não adianta fazer nada escondido. Se a pessoa estiver fazendo algo escondido, pensando que não está sendo visto por Deus, não, Deus vê tudo, todas as coisas ele vê, né? Então, esses anciãos, eles pensavam que estavam ali cultuando aqueles deuses dentro daquele templo, pensavam que Deus não estava vendo eles, mas claro que Deus estava vendo, inclusive estava mais mostrando a Ezequiel o que estava acontecendo lá. Ou seja, eles pensavam, né, que o que eles faziam nos seus aposentos escuros, eles escapariam da atenção de Deus. Eles pensavam que ele era apenas um Deus mesquinho e que havia os abandonado. Por isso que Deus abandonou a terra. Eles achavam que Deus os tinha abandonado, e por isso que Deus não estava os vendo, Deus não estava vendo eles, mas a atitude desses anciãos, ele foi logo transmitida ao povo, né? E a progressão da idolatria do povo passou de exibição aberta de ídolos para adoração secreta de ídolos sob a própria sombra do Todo-Poderoso, porque Deus queria mostrar, né, a todos, porque Deus agora mostra não só os anciãos de Judá que estão na casa de Ezequiel, vão receber essa notícia, né, do que estão fazendo no secreto lá dentro do templo. Era isso que Deus estava querendo mostrar. Então, toda a extensão da maldade de Israel estava exposta, porque eles estavam fazendo coisas detestáveis. A idolatria e a rebelião contra Deus estavam profundamente enraizada na nação, e a mão do Senhor estava prestes a se mover contra eles, né? Então, em vez deles estarem se lamentando, adorando dentro do templo, porque já tinham visto que 2 levas de pessoas da nação de Israel tinham sido levadas para o cativeiro na Babilônia, ao invés deles estarem dentro do templo, orando, pedindo a Deus, suplicando, o que é que eles estavam fazendo? Adorando outros ídolos. Aí, Deus continua, versículo 14, levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Disse-me, vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Ou seja, cada abominação que Ezequiel estava vendo, Deus estava dizendo a Ezequiel, você ainda vai ver pior. E aqui, quando Deus leva Ezequiel para a entrada da porta da casa do Senhor, que estava no lado norte, o que é que ele vê? Ele vê que estavam ali assentadas mulheres. Ou seja, Ezequiel ele é levado à entrada do portão do norte do templo, e ali ele testemunha uma cena chocante. Porque ao lado desse portão, ele viu mulheres lamentando, chorando por Tamuz. Quem era Tamuz? Tamuz era uma divindade da vegetação, era um deus
grego da vegetação da primavera. Ele era o deus da vegetação e a aparente morte dele era chorada, ou seja, as pessoas choravam a morte de Tamuz quando eles viam a vegetação morta, ou seja, quando não tinha vegetação, significava dizer que Tamuz tinha morrido. Ele ia para o subsolo, né? Isso era na mitologia grega, durante os meses secos e quentes, né, do verão. Então era explicada a mitologia como causa da morte de Tamuz, por isso que a vegetação no verão, ela secava, e então as pessoas começavam a chorar, e essas mulheres lá de Israel estavam no templo, na porta, chorando por Tamuz, essa divindade grega, essa divindade que tinha morrido por causa da vegetação que estava morta. Então Tamuz também tinha morrido, e elas estavam chorando por isso. Então, no versículo 16, Deus continua: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vê, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui? Para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? E ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então Deus tinha abominação à idolatria. Aí Deus, em sua misericórdia, mostra ao profeta Ezequiel a extensão da idolatria, porque a idolatria ela tinha se infiltrado de tal forma na nação de Israel, infiltrou-se de tal forma dentro do templo, que aqueles homens, 25 homens que eram sacerdotes. Por que eram sacerdotes? Porque ele diz, levou-me para o átrio dentro da casa do Senhor. Então, o átrio significa um lugar onde só entram quem? Os sacerdotes, né? Então, Ezequiel, ele vê, né, dentro do átrio interno, 25 homens que eram sacerdotes, e eles estavam num lugar sagrado, perto do altar de bronze, né, onde os sacrifícios eram oferecidos, e esse ali era um lugar de arrependimento, de intercessão pelos pecados do povo, que os sacerdotes iam ali interceder pelo povo, pela nação. E o que é que esse povo estava fazendo? Adorando ao Deus, adorando ao sol. Ou seja, Ezequiel viu, né, um ato de adoração a um Deus pagão, porque o Deus pagão naquela época, o sol era como se fosse um Deus pagão para eles. Então, esses homens que deveriam ser mediadores entre o povo e Deus, o que é que eles estavam fazendo? Curvando em submissão ao sol, uma prática proibida por Deus. Por quê? Porque adorando a um sol, uma coisa criada por Deus, em vez de estarem adorando a Deus, estavam adorando ao sol. Então, isso também nos indica, né, e nos mostra que nós temos que orar, pedir pelos líderes religiosos, para que eles possam ser verdadeiros intercessores do povo de Deus, né? Porque aqueles líderes ali estavam intercedendo, adorando outros deuses e se esqueceram completamente de estarem pedindo, suplicando, intercedendo pelo povo de Jerusalém, pelo povo de Israel. Então nós temos que orar também pelos líderes, para que eles sejam líderes fiéis ao que Deus quer deles, que eles sejam intercessores, pessoas colocadas para serem intercessores pelos filhos de Deus que estão ali naquele rebanho, né? Então, o que nós podemos ver aqui
é que a maldade, ela encheu a nação de Israel de tal modo que infiltrou dentro do templo de Deus. E Deus, ele não permitiria que essa rebelião continuasse. Então ele declarou assim a sua intenção de lidar com o povo sem raiva e sem piedade. É tanto que ele diz, ele ficou com tanto, ele ficou tão, vamos dizer assim, abismado, né? Principalmente Ezequiel ficou tão abismado com aquilo que ele viu. Imagina Deus, né? Que estava esperando daquele povo arrependimento, que eles se voltassem para ele. O que é que ele está vendo? Aí por isso que ele diz, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, não, mesmo assim não os ouvirei. Ou seja, o julgamento era certo para aqueles que persistiam na rebelião e na desobediência, né? Então, que a história do povo de Deus em Ezequiel, ele sirva, né, como um lembrete, né? Que aqueles que abandonam a Deus e se voltam para o mal, ele será confrontado com a ira justa de Deus. Então, qualquer que seja a nossa adoração a outros deuses, a outra coisa que não seja a nossa adoração a Deus, então nós estamos em rebelião e em pecado, que nós possamos pedir a Deus clemência, né? Arrependimento. Nós temos que pedir arrependimento pelos nossos pecados, pelos pecados também das pessoas que muitas vezes estão nas igrejas, mas estão ali e não estão sendo pessoas fiéis a Ele, a Deus. Pedir pelos líderes religiosos, pelos líderes das nações, né? Que são aqueles que conduzem a nação. Então nós temos que pedir também por eles, né? Porque Deus, aqui, Ezequiel estava vendo que aqueles líderes religiosos, eles não estavam intercedendo nem pelo povo, nem também pela nação de Israel, porque interceder pela liderança religiosa e política, nós temos que fazer isso, porque Ezequiel viu que os líderes do templo da cidade, eles estavam adorando ídolos e cometendo atos de violência contra o próprio Deus, porque eles não estavam nem voltados para Deus e nem fazendo a sua missão, que era interceder pelo povo, né, pela nação. Então, que nós possamos orar a Deus pela nação, pelas pessoas, e que nós também tenhamos também uma reflexão a respeito da nossa vida, que nós temos que ver também, que nós temos que ter em mente que Deus vê tudo que nós fazemos, que nós nunca pensamos que, achando que estamos fazendo algo errado, escondido de Deus, que Deus não veja. Não, Deus vê tudo na nossa vida, desde o momento que nós acordamos de manhã até a noite que nós dormimos. Deus vê todos os nossos atos, pensamentos, atitudes, o que nós falamos, tudo Deus vê. Então, que nós possamos refletir e pedir perdão a Deus se nós estamos, às vezes, pensando que Deus não está nos vendo, mas Ele vê todas as coisas, tudo Ele vê. Então, que essa mensagem de hoje foi para isso, para nos mostrar que Ele vê tudo. Amém?